Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar agora sobre o capítulo 1178, né? De One Piece. A gente tem aí um capítulo bastante movimentado, com bastante informação, né? Principalmente ali nos diálogos entre o Loki e o Emu, muita coisa legal ali, né? Mas já começando sem muita demora, o capítulo começa com o Luffy, né? Luffy e Loki confrontando ali o Emu. Depois que o Luffy tira o Sop e o Brook, que ainda estão desacordados, integra do grupo do Sanji, Hanami, Jinbei, né? Deixa com eles ali e volta pistola da vida, né? Porque ele atacou os dois. Então aí o, o, o Luffy e o Loki estão muito revoltados. Agora ele já levado pro lado pessoal, né? O Loki tá bravo porque o Mo falou do Zedek, né? Do Rocks. Tem uma frase bem curiosa, né? Quando ele se refere ao Rocks, que ele fala que vocês podiam simplesmente sumir, igual o Rocks sumiu. Que é interessante, que ele não diz morrer, né? Então, abre espaço aí para teorias, né? Mas, enfim, durante esse embate, é interessante porque o Imori começa a jogar ali algumas informações, né? Que a gente não sabia muito, referente aí ao tempo que o Loki estava no mar, né? Levando em consideração aí que o Loki fugiu para o mar para ser um pirata 14 anos atrás. E ele foi capturado há 6 anos atrás. Então quer dizer que ele ficou 8 anos, né, navegando. Mas de certa forma parece que ele conseguiu passar desapercebido, né? Porque o Imu comenta que havia um navio do povo gigante que vivia envolto em neblina e névoa, só atacava navios da marinha e sumia. E também tinha relatos de uma criatura gigante, alada, mas que ninguém conseguia explicar direito o que que era. Então isso nunca foi resolvido, né? E aí o Imo vai juntando as peças ali e deduz que o Loki era o responsável por esse tipo de ataque. É, muita gente já se questionava, né? Esse tempo que ele passou no mar. Tinha até umas teorias aí sobre será que ele não teria sido um Yonkou nesse tempo. Eu nunca acreditei muito nisso, tá? Mas eu queria saber qual foi o motivo dele não ter resolvido atacar diretamente a Terra Sagrada, né? Parece que ele resolveu ficar mais ali na furtividade ali e assim, ainda deve ter mais explicação ainda sobre isso, mas para mim foi um pouquinho estranho ele não ter ido direto para Marijoa, sabe? Um dragão daquele tamanho ele poderia ter tentado atacar pelo menos, né? A gente já viu aí, por exemplo, que o Emmet tentou atacar aquela vez, né? Quando ele foi desperto lá, 200 ou 400 anos atrás, não me lembro. Ele tentou atacar Marijoa sozinho, né? Por que, que o Loki não tentou? Poderia ter pelo menos arriscado, pelo menos sobrevoado ali. Mas enfim, talvez ele não queria se mostrar tanto. Talvez ele achasse perigoso. Ele não sabia bem o que esperar de lá. Mas de qualquer maneira, provavelmente a gente ainda vai ter alguma explicação ainda do próprio Loki ainda por que disso. Mas enfim, aí vem uma parte, né, muito interessante do capítulo, que gera muita teoria por aí, que é o Imu tenta usar o Dome Reverse nos dois, né? Tanto no Luffy quanto no Loki. E de novo, ele não se preocupa com o Luffy e Loki. Ele fala o tempo todo sobre Nika e Nidhogg. E ele faz lá o encantamento dele, todo o teatro dele e tenta usar o poder e falha. E o interessante é que assim, vamos lá. Ele tem uma frase que é como esperado, vocês dois. E aí, três pontinhos, o Luffy enche ele de porrada e não deixa ele terminar. Dá pra gente tirar algumas interpretações disso aí, tá? Primeiramente,
ele já desconfiava que não ia funcionar, né? E ele só quis arriscar, só para ver o que, que ia acontecer, né? Essa frase indica isso. Segundo, tem alguma fraqueza no poder do Imu contra frutas do diabo? A gente vai ver mais para frente que o Chopper está interagindo muito bem com todos os Domi reversados. Mas eu não acredito que seja isso, tá? Eu não acredito que seja isso porque se a fraqueza do Imu for lidar com outras frutas do diabo, então é meio complicado, né? Ninguém que tem fruta pode ser Domi reversado, qualquer um que tem fruta consegue desfazer o Dome Reverse. Fica assim meio complicado. Porque se foi isso, a Robin é a chave para virar o jogo contra um exército de Dome Reverse. Entendeu? Ela usa lá o mil mãos dela, dá um tapa na cara de cada um e pronto, acabou o exército do Emu. Então assim, eu acredito, eu quero acreditar que a fruta do Luffy, do Loki e até a do Chopper tem alguma coisa de diferente, tá? Porque senão, se a fraqueza do poder do Imu for fruta do diabo, aí fica meio complicado, né? Porque basicamente todos os principais ali, né, que a gente deduz que vão lutar, né, a última grande guerra ali, praticamente todo mundo tem fruta, né? O Dragon todo mundo teoriza que tem fruta, o Luffy tem, os outros piratas ali né, da pior geração ali, a maioria tem fruta, sabe? Todo mundo ali. Então, tipo, isso tudo vai ser fraqueza contra o Imu? É complicado. Então, assim, eu acho um pouco complicado dizer que é fruta. Eu tô mais acreditando que é a fruta do Loki e do Luffy, né? Que foi impossível de reverter, de Domi reversar os dois, porque a fruta deles impede, né? Seja porque é uma fruta lendária, seja por causa da vontade da fruta, seja por ser um fruto. A do Luke é um fruto desperto, né? Na teoria, mas a do Loki a gente ainda não tem essa informação, então é complicado. Mas talvez por serem essas figuras do primeiro mundo, né? O Deus do Sol, o Nidhogg, essa galera não consegue ser, não cai no poder do Emu. Mas enfim, vamos só teorizar por enquanto. E aí, né, o Luffy e o Loki, não acontece nada com eles. O Emu, que já esperava de isso, observa os dois ali e ele diz, né, como esperado, vocês dois, e aí o Luffy enche ele de soco. E ele não termina a frase. Depois disso a gente tem, né, pula para outra cena que é a do Chopper, né, que consegue tirar todo mundo do Dome Reverso só com um tapa. E aí que eu tô falando que é complicado, porque, assim, será que qualquer fruta do diabo resolve? Ou será que a do Chopper tem alguma coisa de especial? Porque será que ele vai repetir o plot do Luffy com o Chopper? Ah, Hito Hito no Mi, modelo Deus da Floresta, que tá todo mundo falando por aí na internet. Seria complicado, né? Repetir o plot assim de uma fruta que era uma coisa e depois vira outra. Teoricamente, a fruta do Chopper ela precisa de um complemento, né? Ela é a única Hito no Mi que fica por isso mesmo, né? Precisaria de modelo alguma coisa, né? Mas enfim, não sei se ele vai repetir isso não. O Zoro ainda brinca ainda, né? Deve ser porque você é um ótimo médico. E o Chopper fica todo satisfeito com ele, mas, né? Não sei, não sei. É, bom, temos o Saul chegando na biblioteca e a biblioteca tá vazia, né? Ele tá chegando lá junto com a Robin e a biblioteca tá toda vazia. E eles observam que a Bíblia não tá lá. E aí provavelmente foi ela, né, que encolheu todos os livros e fugiu com eles para não nada ele se perder, né? Nada seja danificado com fogo.
Provavelmente ela deve ter ido para o nível superior, né, da árvore, e isso deve ser uma deixa para eles subirem até lá, né, para ver o que tem lá em cima. Estou muito curioso com esse nível astral da árvore, porque a gente até agora conhece apenas aquele nível congelado, né, e o nível solar, e ainda tem o nível astral, e eu estou muito curioso, né. Tem teorias por aí de que lá tem um santuário do Nika e tudo mais. Eu não sei, não sei. Eu estou muito curioso com a história dos anciãos, que eles tanto falam. Na época do Jaru, na época do Harold, o Jaru já falava com ele sobre as decisões dos anciãos. E assim, o Jaru agora tem 400 anos e ele não foi colocado no meio desses anciãos. Ele estava lá no Reino Solar, junto com todo mundo. Então, será que tem gente mais velha que o Jaru ainda? Meu, nesse nível astral? Muito interessante. Isso aí é o que mais tá me pegando. É o que eu mais quero ver. Entendeu? Será que vai chegar lá, vai ter uns velhos lá muito mais velhos do que o Jaru? E eles que são os anciões, os caras que detêm todo o saber, todo o poder de Elbaf. Porque o Harold, ele era o rei, mas ele tinha que obedecer certas ordens desses anciões, né? Tanto é que ele não pôde casar com a mãe do Harold, né? Ele tinha que casar com alguém de sangue puro porque os anciãos mandaram, né? Então, assim, esses caras têm muito poder. Eu quero ver onde que eles estão, né? Quem é essa turma? Tem toda aquela fala do Jaru sobre gostar de mulheres mais velhas, né? Ele tem mais de 400 anos, quem é que é mais velho que ele? Tudo isso ainda tá no ar ainda. Eu acho que essa galera vai estar lá em cima. É, depois disso aí volta lá pro plot do Luffy, né? É, eles dois continuam lutando, já que eles são imunes. E o Lucky, ele, ele desfaz a transformação do Nidhogg, né? E usa o poder do martelo dele, né, para congelar. E aí ele consegue prender o Imu dentro de um cubo de gelo enorme, né? O Luffy cai lá, né, todo sem forças já, com aquela aparência dele de velho já, pedindo comida e o Loki falou que não vai levar comida nenhuma para ele. De novo, né, essa questão do Luffy se sacrificando demais com o Gear 5, né? Eu tenho minhas dúvidas sobre essa história. Tem muita gente que aposta naquela teoria do Luffy ficar doente, contrair alguma doença por causa dessas transformações dele, o gasto de vida. Não sei, pode ser. Eu cada vez acredito mais nisso. E aí o Imu, ele tá preso, né? Ele tá observando e tal. Só que do nada ele começa a sumir, né? Se desvanecer, né? Porque ele, em determinado momento na hora da luta, né? Na hora que eu esqueci de comentar isso, na hora que o Luffy volta, né? Pra, depois de ter entregado o Brook e e o, o Sop, quando ele volta, o Imu tá saindo de dentro do corpo da Gun. E é aí que ele usa o dano reverso, já fora do corpo dela. Então é como se ele fosse, vamos ver, vamos dizer assim, como se ele fosse quase que um espírito, né? Assim, é quase como se fosse um fantasminha, alguma coisa assim. Tem gente que aposta na história da tinta, né? Ali é uma possessão, ele sai de dentro do corpo dela, mas na verdade não é ele, né? É só uma extensão do poder dele ali, é quase como se fosse um espectro do Emu, né? Saindo de dentro do corpo da Gunko. E o Loki prende tanto a Gunko quanto o espectro, tudo junto, dentro do corpo. Só que o espectro do Emu, ele vai se desvanecendo e ele some. E aí, na teoria, né, não dá para confirmar, porque
não mostrou isso assim de perto, mas parece que a Gunko ficou presa dentro daquele gelo, né? Isso aí é muito interessante para a gente aí no próximo capítulo, porque a Gunko pode ter umas informações aí, pode ser que ela resolva falar, resolva conversar com o Brook, entendeu? Tem toda aquela história lá da princesa que matou o pai e tudo mais. E isso aí é bastante interessante, né? Dá para teorizar bastante em cima disso aí. Porque se a Gunko ficar, quer dizer que o Imu abandonou ela, né? Ou será que ele simplesmente cortou comunicação temporária ali e depois ele pode voltar? Tem que observar isso aí, porque ele saiu de dentro do corpo dela, né? Provavelmente a marca ainda está ali e tudo mais. Então, provavelmente ele pode voltar a possuir o corpo dela na hora que ele quiser. Então, ele é um potencial inimigo ainda. Mesmo que ela resolva conversar, provavelmente ela não pode falar muita coisa. Eu imagino que ela deve ter alguma. Todos os cavaleiros sagrados devem ter alguma coisa do tipo: se eles começarem a falar demais, o corpo deles trava, sabe? Pra quem assistiu Naruto aí vai lembrar do selo que o Sai tinha na língua, né? Pra não revelar nenhuma coisa, nada sobre os planos do Danzo, né? Eu imagino que os cavaleiros sagrados devem ter alguma coisa desse tipo, né? Acho que o Shanks já até falou sobre isso, né? Que eles não podem falar muito, porque realmente, o Shanks falou, sim, eu tô viajando aqui. Mas enfim, antes dessa questão do Imu, tem também uma parte que mostra é, o grupo do Frank ainda estão lá segurando o, o Cavaleiro Sagrado lá em questão, né? E depois mostra o Sommer se regenerando aos pouquinhos. E o coração dele é escuro, é preto, né? A gente já tinha visto outros corações na obra e nenhum tinha aquela coloração escura. O LOL, né? Ele tira o coração de vários piratas lá naquela época de Punk Hazard, né? A gente viu um monte e nunca viu nenhum com aquela coloração escura daquele jeito. Então, assim, é uma observação diferente. Talvez seja por causa dos poderes, né? Uma corrupção do coração, né? É, e o Cavaleiro Sagrado que tá com o Frank, ele desconfia do Imune, tá perguntando, "Ué, mas por que o Musamar não resolveu as coisas ainda? Por que tá demorando tanto?" Né? Ele começa a se questionar, né? É, e aí, né? Depois que o Imu some de dentro do gelo, a, a nova, a página seguinte é uma página em Marijoa. E aí mostra o Castelo Pangeia. Em volta dele parece que tem alguns escombros, parece que tem alguma coisa, né? Quando a gente via outras imagens, é legal a gente observar que tem o Castelo Pangeia muito, muito grande, muito exagerado ali, né? E em volta dele tinha muitas casas, parece até uns castelinhos menor por ali, né? Deve ser uma espécie de vila ali onde mora o- os, talvez os outros nobres, né? Ou talvez os, os guardas, aquela coisa toda. Não sei se o Castelo Pangea é só pro Imu e pros Gorosei, né? Porque ele é muito grande. Eu imagino que deve morar outros nobres lá também. Mas enfim, o importante é que em volta ali tá tudo destruído, né? Tudo destruído. Tem muito entulho por ali. E provavelmente a gente vai ver aí nos próximos capítulos o Shamrock comentando alguma coisa sobre essa destruição e tudo mais. E isso abre. E aí a gente. Né, a cena seguinte, ela é o Imu dentro do Salão das Flores e ele comunicando que ele vai se ausentar de Marijoa. E aí, né, tem algumas coisas que a gente pode comentar sobre isso, né? Teorizar de novo. Que seria o quê?
Isso é praticamente uma confirmação de que o, o Imu, ele, ele tem um corpo real que vive só em Marijoa. Todos os outros ataques dele, como a gente já esperava, são possessões, então é ele imbuindo a vontade dele, o poder dele através das outras pessoas. Como eu disse, parece uma espécie de espectro, né? Um espírito, alguma coisa assim, que sai de dentro do corpo da Agun. Então ele não se teletransporta, ele só usa o poder das pessoas. É, o fato dele sair parece ser um evento raro, parece que talvez nunca tenha acontecido, ou se aconteceu foi muito poucas vezes, né? Porque ele fala, né, como se fosse uma coisa muito diferente, né? Mu vai ter que se ausentar durante um período. E aí fica a questão, né? Para onde Imusama vai, né? Eu não acredito que ele vai para Elbaf, tá? Eu não acredito. Por que, que ele não vai para Elbaf? Ah, primeiro, uma viagem para Elbaf assim, a não ser que ele tenha algum outro método, é uma viagem bastante longa, né? E corre-se o risco dele chegar lá e o Luffy já nem tá lá mais. O Luffy não vai ficar demorando tanto ali. E ele pareceu muito incomodado com o fato de não conseguir usar o dano reverso no Loki e no Luffy. Então, assim, o que me parece é que ele vai atrás de algum outro poder, alguma outra coisa, para poder lutar contra Nidhogg e Nika, né? Também não acho que ele está indo para a última ilha, né? Porque provavelmente ele não sabe chegar lá. Se ele soubesse, ele já tinha ido. Ele já tinha pegado o One Piece para ele. Então, provavelmente não é isso. Provavelmente ele não tá indo pra Ilbot agora de novo, logo em seguida, assim. E assim, é difícil de teorizar, porque como ele é uma pessoa que provavelmente está viva há muito tempo, cara, eu não consigo imaginar muito o que, que ele vai poder fazer. Eu vi algumas teorias na internet, muita gente falando sobre o homem marcado pelas chamas, que ele vai ir atrás dessa pessoa, ou talvez até ele seja essa pessoa. Eu não sei, seria interessante, seria uma quebra de expectativa muito grande, né? Mas eu não sei. Eu ainda não acho que o Oda vai usar essa cartada do homem marcado pelas chamas e talvez não vai colocar ele como sendo o Imu ou qualquer coisa assim. Eu acho, teoria pessoal, eu acho que o Imu ele vai ir para ilha original da família Nerona, para onde teoricamente deve ter alguma coisa que ele deixou lá, ou algum conhecimento escondido, alguma fruta, alguma coisa assim. Eu acho que não vai ser Laugh Tale, não vai ser Elbaf, também não vai ser o Homem Marcado pelas Chamas. Eu acho que ele vai voltar lá para a terra original da família Nerona, seja lá onde for, né? E vai ser muito legal se for aquele reino todo acabado lá, onde o Brook chega no time skip, né? Mas, enfim, não sei. Mas eu acho que vai ser lá. O que, que ele vai fazer lá? Não sei, não sei. Talvez ele vai buscar o corpo original dele, que está enterrado lá, sei lá. Talvez ele vai buscar alguma arma espiritual que ficou escondida lá. Também não sei. Talvez ele vai lá refazer algum ritual, alguma coisa para tentar invocar alguma outra, alguma força do abismo, né?
alguém que possa ajudar ele na guerra final, também não sei, mas eu acho interessante. Agora, eu seria interessante se fosse a questão da, do Homem Marcado pelas Chamas, seria uma reviravolta muito grande, porque ninguém esperava. Mas assim, eu não acho que o Oda ainda vai gastar essa cartada do Homem Marcado pelas Chamas. Eu acho que vai levar mais um tempinho. Eu acho que o Emu vai ir de volta para a Terra original da família Nerona, porque lá vai ter alguma coisa escondida lá que vai ser interessante para ele. Talvez, talvez o lugar onde de fato o Emu tenha feito o pacto com aquele diabo do mural lá. Talvez esse lugar tenha algum poder diferente, talvez tenha alguma, alguma ligação com o abismo de maneira diferente, onde ele consiga, sei lá, trazer um exército de demônios para lutar a guerra final, sem depender do Homem Reverso. Não sei, cara. Alguma coisa assim. Eu acho que ele foi buscar algum poder, uma força para lutar contra Lindy Rock e Nika. Não que ele foi simplesmente atrás de informação. Porque, assim, tá, vamos marcar pelas chamas, mas pra quê? Entendeu? O último poneglyph. Mas pra quê? Entende? É, ele vai querer ir atrás do One Piece agora, a essa altura do campeonato? Se ele tem essa facilidade de encontrar o homem marcado pelas chamas, por que, que ele já não pegou e já, esse poneglyph já não foi antes? Sabe? Então, assim, eu não acho que ele tá indo atrás do One Piece, eu acho que ele tá indo atrás de poder. Mesmo que ele for atrás do homem marcado pelas chamas, que ele chegue no navio do homem marcado pelas chamas, que ele seja o homem marcado pelas chamas, isso não é o objetivo final dessa saída dele de Marijô, entendeu? É só um meio. É o meio pelo qual ele vai ir atrás de poder. E onde que ele vai buscar esse poder? Aí é o que eu tô falando, talvez seja lá no reino original dos Nerona. Mas enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou bem grande. E quem puder curtir, deixar um comentário aí, eu agradeço. Obrigado. Até mais.